que você está vendo são Tuso e Hasson. São estruturas que se formam no limite entre o núcleo da Terra e o manto inferior, com alturas de até 1000 quilômetros. Horizontalmente, elas se estendem muito mais, por vários milhares de quilômetros. São como dois continentes submersos. Tuso fica embaixo da África, chegando perto da Espanha, e Hasson fica embaixo do Pacífico, a oeste da América Latina. A ciência tem muitas dúvidas sobre a verdadeira natureza dessas estruturas colossais, pois, por motivos óbvios, ninguém conseguiu estudá-las diretamente. O que sabemos é que elas apresentam uma velocidade reduzida de ondas sísmicas, o que implica que são muito diferentes do material ao redor. Uma tremenda anomalia que ainda hoje está muito aberta ao debate, sendo uma das principais hipóteses para explicá-la o fato de que se trate de fragmentos extraterrestres, literalmente de outro mundo. Além disso, há outra peculiaridade marcante. A maioria dos chamados pontos quentes da Terra, áreas do planeta com alta atividade vulcânica, formadoras de ilhas como as Canárias ou o Havaí, existem graças a essas zonas. Sim, algumas das ilhas mais famosas do mundo podem ter uma origem relacionada a corpos extraterrestres. O primeiro é entender exatamente em que consistem as anomalias que detectamos. Resumidamente, quando ocorre um terremoto, são produzidas ondas mecânicas de vários tipos que viajam sob a Terra, podendo atravessar todo o planeta para serem detectadas e processadas até do outro lado do mundo. Existem dois tipos principais de ondas, as P e as S. As ondas P podem atravessar líquidos, enquanto as S não. Foi assim que se descobriu a existência do núcleo externo líquido da Terra. Nas antípodas de um terremoto havia uma sombra onde se via que as ondas P chegavam, mas as S não. As ondas S não chegavam, mas são essas que nos interessam no nosso caso. Elas podem atravessar essas estruturas misteriosas, o que já nos dá a primeira informação. São sólidas, mas acontece algo estranho. Porque quando analisamos as ondas que atravessaram Tuso e Hasson, vemos que essas estruturas fizeram com que as ondas fossem bem mais lentas do que no restante do manto. Por isso, seu nome técnico é LSVP, as iniciais em inglês para grandes províncias de baixa velocidade de ondas S. Agora você precisa saber, a velocidade das ondas S é regida por esta fórmula, não se assuste. A velocidade reduzida que se observa implica que, ou este número que representa a rigidez das anomalias é muito mais baixo do que deveria, ou este outro número, a densidade, é muito mais alto. E isso não deveria acontecer, pois o manto inferior terrestre é em geral bastante homogêneo. É composto de silicatos de magnésio, ferro e alumínio, que formam minerais que aqui na superfície não poderiam existir. Mas sim, nessas profundezas devido às altas pressões. Minerais que são sólidos apesar de estarem a cerca de 2500 graus de temperatura, mais uma vez devido à pressão, embora isso não os impeça de fluir. Acontece algo semelhante ao demonstrado pelo experimento da gota de piche, que já vimos neste vídeo do canal. Se você der tempo suficiente, há algumas substâncias que, embora pareçam completamente rígidas, acabam fluindo como um líquido. Por isso, as correntes de convecção do manto que movem placas tectônicas e alimentam vulcões podem existir. E se eu as menciono é porque acontece algo fascinante quando uma dessas correntes encontra as províncias, as anomalias. O que vou explicar agora é uma hipótese. Lembre-se que é difícil testar essas ideias, pois o interior da Terra é quase inacessível. O que foi observado recentemente é que a maioria dos pontos quentes terrestres coincide com os limites de Tuso e Hasson. Por quê? Bem, existem várias hipóteses. Pode ser que as correntes simplesmente colidam com essas zonas, que por serem muito mais densas, atuariam como paredes colossais, obrigando-as a subir e concentrando-as nessas regiões. Ou que Hasson e Tuso, por serem mais quentes, aquecessem o magma ao redor, e você sabe que o que está mais quente sobe. Também poderia haver interações químicas entre as anomalias e o manto, que criariam magmas com mais flutuabilidade. Em todo caso, sempre há alguma troca de materiais, então se você já esteve em alguma dessas ilhas de pontos quentes, existe a possibilidade de que você tenha caminhado sobre restos dessas estruturas alienígenas. Mas por que eu digo que são alienígenas? Bem, porque como você viu, são algo que não pertence ao lugar onde estão. E porque das três hipóteses que são consideradas para explicá-las, uma delas é literalmente a hipótese alienígena. Vamos ver as candidatas. A primeira delas é a menos empolgante. Ela prevê que as províncias são simplesmente plumas mantélicas anormalmente grandes. Veja, quando o manto inferior interage com seu vizinho, o núcleo externo, ele se aquece muito e cria estruturas de manto muito quente e viscoso, que por essas características têm mais facilidade para acender. Essas são as plumas. É um processo normal que ocorreu em toda a história da Terra, e geralmente são estruturas modestas, muito finas e alongadas para cima, devido à sua facilidade de acender.
Segundo essa hipótese, Tuso e Hasson seriam simplesmente plumas mantélicas colossais. Isso explicaria sua rigidez anormalmente baixa. O problema dessa ideia é que, de acordo com os modelos feitos para simular suas condições de formação, elas deveriam ser alongadas e finas, como as plumas normais, mas são exatamente o oposto, achatadas e muito grossas. Em outras palavras, sua forma não coincide em nada com o que deveriam ter se fossem plumas mantélicas. A segunda hipótese tem mais apoio. As províncias seriam os restos reaquecidos de antigas placas tectônicas oceânicas que, após deslizarem umas por baixo das outras, afundando em direção ao fundo da Terra como se fossem pedras em um oceano, no processo chamado subdução, chegariam ao limite do manto com o núcleo. Lá, muitos desses pedaços se acumulariam e aos poucos esquentariam bastante. Mas por serem de basalto, uma composição muito diferente da do manto, não chegariam a se fundir, mas seriam muito menos viscosas, por isso subiriam e provocariam uma anomalia sísmica. Algo que reforça essa hipótese é a existência das chamadas províncias de velocidade ultra baixa, pequenas piscinas de material agora sim fundido na parte inferior do manto, que ficam justamente na base de Tuso e Hasson. Como vimos antes, quase nada no manto tem a composição química necessária para se fundir, por isso essas pequenas piscinas poderiam ser esses basaltos das placas tectônicas afundadas com concentrações especialmente altas de minerais que realmente podem se fundir. E o restante com uma composição não tão extrema, mas próxima, Tuso e Hasson. No entanto, essa hipótese também tem seus problemas. Acontece que as anomalias são muito bem definidas. Se fossem basaltos subduzidos, o manto deveria tê-las tornado mais difusas com mais anos de correntes convectivas. Além disso, parece que elas são mais antigas do que a própria existência desse processo de formação. Por isso, é hora de falar de mundos extraterrestres. Teoriza-se que há 4,5 bilhões de anos um planeta ancestral do tamanho de Marte, que teve o azar de compartilhar a órbita com o nosso planeta, se aproximou demais e acabou colidindo com a proto-prototerra. Ela se chamava Sela, e embora normalmente seja conhecida porque os restos de seu impacto cataclísmico são a principal hipótese para explicar a origem da Lua, hoje precisamos prestar atenção nos outros restos, aqueles que não foram para o espaço. De acordo com modelos que simularam esse impacto, a energia liberada teria sido suficiente para abrir uma cicatriz enorme na Terra, mas não grande o bastante para expor o manto ao vácuo do espaço. Naquele momento, partes do manto da própria Sela, que tinham uma composição radicalmente diferente da Terra, entraram por essa brecha e afundaram no manto, ficando presas ali para sempre, mas mantendo sua composição e identidade originais. Acho incrível pensar que, sob nossos pés, jazem os restos extraterrestres intactos de um planeta ancestral que existiu nos primórdios do Sistema Solar. Os remanescentes de um evento cataclísmico de dimensões que não conseguimos nem imaginar, os vestígios da mãe da nossa Lua. Ou, dito de outra forma, nossos pedaços da Lua aqui na Terra. Tomara que com o passar dos anos possamos encontrar a hipótese verdadeira.